Bom, antes que você pergunte, claro, eu tô meio sumido, o canal tá meio abandonado, eu sei disso, né? Não fique chateado comigo, mas é que junto ao cansaço, veio as férias, veio o fim de ano de escola, um monte de coisa, revisando aqui alguns projetos pessoais e acabou que nesses últimos meses eu não coloquei nenhum vídeo, fiquei paradão, teve uns dias na preguiça total, mas eu vou seguir o lema da tartaruga devagar e sempre. Então, assim, meu plano é sempre manter o canal, alimentar o canal com os novos vídeos, mas eu não estou conseguindo manter minha promessa da periodicidade. Então, você vai ter uma paciênciazinha comigo aí, né? Então, não briga comigo não, me perdoe, mas vamos organizar para começar o assunto de hoje. Então, é meio que a nova temporada aí 2026. Então vamos aos nossos ajustes, respira fundo, fique comigo e vamos lá. Fala galera, bem-vindos ao Teologicamente, meu nome é Everton e hoje eu tô aqui para falar de um assunto que deixa todo mundo com a pulga atrás da orelha. Então claro, né, para mim voltar, eu já ia voltar com um vídeo desses assim mais que atraem as pessoas e esse com certeza vai deixar você curioso. Então se você não é inscrito aí no canal, é a primeira vez que você está vindo aqui, você já vai se inscrever. Ajuda meu canalzinho a crescer aí, compartilhe os vídeos, né? Dê sugestões, comente, fique à vontade, sinta-se em casa. Esse canal é nosso, né? Então, fica ligado, aproveita, se você gostar já, curte, já compartilha, fica comigo. E hoje vamos falar do nosso assunto aí da serpente. Então vamos, nesse momento eu quero abrir com vocês lá a Bíblia em Gênesis capítulo 3. Eu estou com minha Bíblia aberta aqui e o capítulo 3 vai dizer assim: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Até que por enquanto, né? E aí fica a nossa questão. Cobra fala. Esse ano eu comecei a seguir um calendário de leitura bíblica aqui da minha igreja. E começamos justamente por Gênesis e relendo Gênesis de uma forma mais aprofundada, claro, dando aquela curiada, usando as ferramentas que Deus, pela graça, dá a nós teólogos para trabalharmos algumas coisas de forma mais aprofundada. E aí, claro, eu fiquei pensando, por que não gravar isso que muitas pessoas acabam tendo curiosidade? E por aí vai. Cobra fala? É a primeira pergunta que surge na nossa cabeça quando nos deparamos com esse texto. E também quando vemos as historinhas infantis, as historinhas bíblicas, as ilustrações, né, de histórias infantis, que nem sempre estão bem alinhadas aí teologicamente. Então, assim, o que eu vou fazer aqui hoje, antes de eu começar a falar, você precisa saber, eu não estou falando heresia, fique bem claro. Provavelmente é a primeira vez que você vai estar ouvindo falar sobre algumas coisas que eu estou falando aqui. Elas não são novas, elas já são estudadas, já são discutidas na academia, pelos teólogos bíblicos, pela galera do Antigo Testamento. E aí, então, claro, né? Talvez para você vai soar assim. Então, já estou deixando claro. Não, o que eu vou falar aqui não é uma heresia. Eu não estou aqui colocando coisa nova no texto bíblico. Eu vou usar as ferramentas da teologia bíblica, que por sinal eu amo muito, que é a parte da teologia onde a gente estuda de forma mais contextualizada o texto bíblico. A gente vai lá buscar na história, na arqueologia, nas línguas originais, para entender o contexto de uma passagem sem a interferência de muitas coisas do pensamento moderno. Isso dá uma luz muito grande na compreensão do texto bíblico. E, por sinal, esse é um deles. Então, usando essas ferramentas, já dizendo isso para você de antemão, né, eu quero seguir aí. Então, quando nós olhamos para o texto de Gênesis 3, você tem que lembrar, ele foi escrito em uma época para um público. Então, eu sigo aí a tradição, acredito que Moisés escreveu a maior parte do Pentateuco, Moisés é o autor aí, e claro, ele está inserido num contexto cultural, onde você tem imagens onde aquelas pessoas daquela época estão mais acostumadas, uma linguagem onde as pessoas daquela época estão ali familiarizadas. E aí quando a gente olha para a serpente, claro, a gente já fica pensando, até porque nossas traduções trazem assim, mas tem todo um contexto. Quando você falava de serpente no mundo antigo, o que é que eles pensavam, o que é que eles imaginavam? Então, para me auxiliar aqui,
Eu vou só abrir minha projeção. E aí lá na minha projeção a gente tem aí algumas coisas interessantes. Existe cobra que fala aí na Bíblia? Será que tem? Né? É uma viagem aí da nossa cabeça. Deixa eu só ajeitar aqui melhor para a gente ver. Acho que vocês estão vendo aí direitinho. Então, vamos pensar comigo um pouco se tem ou se não tem. Quando a gente fala em cobra no mundo antigo, claro, a galera já lembrava logo da serpente. E tem uma alusão aí, vocês já devem ter visto em filmes do Egito, novelas sobre o Egito, é a figura daquela serpente que fica ali na coroa do faraó, né? Sempre. Então, as serpentes nesses contextos, os ureus na linguagem egípcia, seria mais ou menos figuras meio que divinas, e algumas delas tinham a função de proteção. Então, por que eu estou falando do mundo antigo? É o mundo que o pessoal aí do Antigo Testamento está vivendo, é o mundo onde Moisés está vivendo. E que essas figuras ficavam muito fortes. Então, quando o Gênesis traz ali a origem do pecado na humanidade através desse ser maligno, para os egípcios isso era visto de forma positiva. Mas aí já na cultura hebraica e na visão bíblica, ela já é trazida de forma negativa. Né? Então já está dando as deixas aí dessas figuras de serpentes. E quando a gente vai chegando na cultura hebraica, ainda andando um pouco pelo Egito, você tem essas figuras, são figuras antigas. Então a palavra serpente em Gênesis 3 é Nahash. Nahash no hebraico, ela tem mais de um significado. Então, por exemplo, adivinho, a pessoa que adivinha, que tenta influenciar para o mal, tem a tradução de serpente literal. E também ela é uma palavra que tem uma raiz muito conectada com a figura dos sarafs. O que seriam os sarafs? A palavra hebraica que dá origem aos serafins, que a gente vê lá em Isaías 6, por exemplo. Então, Nahash e Saraf são palavras muitas vezes utilizadas como sinônimo na Bíblia. E a figura dos serafins, eles são trazidos para nós, na Bíblia, como figuras aladas. Então, eles eram representados como serpentes aladas mesmo. Isso mexe um pouco com a nossa cabeça. Né? Então você vê que a figura dos serafins ela é misteriosa, ela é imponente, ela tem lá várias facetas que a gente encontra quando vê, que estão ali diante do trono do Senhor. Então são figuras que elas tinham a função de proteger o trono da divindade. E o Deus de Israel também se apresenta dessa forma, só que de uma forma, vamos ir trazendo mais detalhes que as outras culturas ao redor não teriam. Então, as figuras dos serafins têm a ver com isso. Então, quando a gente olha para a figura da serpente em Gênesis 3, eles estão imaginando isso aqui, eles estão vendo isso aqui, o mundo antigo. Claro que a gente traz ferramentas da arqueologia que ajudam a gente a entender melhor essas nuances. Então, já de cara, eu já vou dizendo para você, olha, muito provavelmente, essa serpente de Gênesis 3 não é uma cobrinha falante. Até porque o povo no mundo antigo, eles não acreditavam em cobra que fala. Então, que fique bem claro. A dificuldade vai surgindo porque as traduções elas vão se popularizando. Daí porque o teólogo não pode ficar só na tradução. Ele precisa ver os originais e tal para entender um pouco melhor esse contexto. Então existia essa figura aí de serpentes aladas no mundo antigo. Você encontra na cultura do povo de Israel também, na cultura do Antigo Egito, na antiga cultura mesopotâmica. Então, tem essas figurinhas aí esquisitas. A gente até brinca, né? Cobra de asa, no dia que a cobra cria asa, mas aí são seres espirituais, são seres diferentes. E aí, quando a gente chega na cultura de Israel, é interessante, isso aí são selos antigos, da época de Judá, se eu não me engano, 800 anos antes de Cristo. Então esses selos eram aqueles lá que os reis, as autoridades utilizavam para selar muitas vezes livros, cartas e coisas que eles enviavam para as pessoas para indicar que tinha autoridade. E note nesses selos, esses daí já são feitos pelo povo de Israel, da cultura hebraica mesmo. Você vai ver o desenho dos serafins, dos serafes. Né? Que você vai ver essas cobrinhas aí com asas, algumas aí com mais de um par de asas, aquelas ali de baixo. E é interessante ali aquele primeiro selo, não sei se você está conseguindo enxergar aí da sua casa, o 273, você vai ver que tem ali um círculo no meio com dois serafes ao redor. O círculo no meio, na arte antiga de Israel, era para simbolizar o trono do Senhor. É aquela ideia do Deus soberano, poderoso, ali no meio. E ao redor do trono você tem a figura dos serafins, como você está vendo ali as figurinhas. Eu não sei se a seta do meu mouse vai aparecer, mas tem essas duas figurinhas aí do lado, são dois serafes que são serpentes aladas, ou seja, serpentes com asas. Aqui nesse segundo selo você vê, ó, de lado,
as duas asas aqui projetadas, né? Aqui nesse de baixo você vê ele mais de frente, com 2 pares de asas aqui também nesse outro selo, e nesse também são os selos aí encontrados pelos arqueólogos durante escavações ali naquela região de Israel e tal, antigo. É bem interessante. Então, a partir desses achados, dá para a gente saber o que a galera do passado estava pensando quando falava-se de serpentes e coisas tais, né? Então, aqui a gente tem as ferramentas da arqueologia ajudando a clarear a compreensão das escrituras. Então isso é muito importante, a ferramenta é muito importante para o teólogo bíblico especialmente. Então quando a gente olha agora para Gênesis 3 aí, a serpente mais astuta, aqui tem um jogo de palavras, Arum, Arumim, então aqui provavelmente não está fazendo uma referência a uma cobra falante, e também não apoia muito a ideia de que Satanás simplesmente se incorporou de uma cobra, né? Então, que é muito popular, né? Porque a galera baseia naquele episódio dos porcos. Inclusive, eu tenho 2 dicionários bíblicos aqui em casa, que acho que vai estar mais ou menos aqui do meu lado, né? Deixa eu ver se aparece. Aqui, ó, tem bem aqui nessa seção tem 2 dicionários aqui que eu consultei, e eles trazem a ideia da Nahash como serpente mesmo ali em Gênesis 3. Só que estão bem limitados, justamente porque falta essa ampliação melhor aí da visão de outros elementos da academia. Então, quando você olha para a serpente aqui, você vai ver, não era um animal comum, mas usa essa linguagem da serpente para indicar um ser ardiloso, enganador, né, que é perigoso, né, que depois, posteriormente, com o desenvolver da revelação bíblica, a gente vai conhecer como Satanás. Apocalipse 12 traz lá para nós a antiga serpente, mas aqui ainda não tem esses nomes todos, né? Aqui é o início, é onde ele está aparecendo aqui na história humana. Então ela era astuta mais do que todos os outros animais que o Senhor tinha feito. Aí disse a mulher, por que Eva não se assusta? Né? Porque assim, cobra não fala, a gente sabe, elas não têm um aparato no seu organismo que permita que elas falem. E nem no mundo antigo tinha essa ideia. Né? Vocês viram aí que no mundo antigo a galera via serpentes de outra forma. Então, muito provavelmente. E aí, claro, né, se abrir lá, deixa eu abrir aqui rapidão. Então, aqui em Apocalipse, a gente tem Apocalipse 12, 9, né? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra. Então é interessante, porque até João deixa claro que essa antiga serpente não era um animal, simplesmente, mas é o próprio diabo, é o próprio maligno. E por que não assusta ali Eva naquele momento? Justamente como eu falei para vocês, a figura do Saraf, que é o serafim. Então, pela palavra, pela forma como a serpente seduz, o conhecimento que ela tem aqui de, vamos dizer assim, contaminar a criação, primeiro casal, demonstra um ser com inteligência superior. Aqui vem o tanto que ela é astuta. E se de fato, como a gente imagina a partir desses dados aqui, ele fosse um serafim, ele teria um acesso privilegiado a Deus, fazia parte, vamos dizer assim, da guarda real do Senhor, guardando o trono do Senhor. Então, na teologia bíblica do Antigo Testamento, o Éden é como se fosse um templo onde liga os céus e a terra. Isso também é comum na forma de pensar do mundo antigo. Então, o Éden seria uma espécie de templo, onde Adão e Eva são colocados ali como os primeiros sacerdotes, vamos dizer assim, cuidando, sendo corregentes da criação. E aí, então, havia uma ligação ali mais profunda no Éden, um ambiente que é híbrido místico, você tem uma ligação de coisas do céu e da terra, então era normal, né, a presença do Senhor ali. O próprio texto fala para nós que o Senhor passeava ali, andava ali, né, naquele local, justamente por conta disso, o lugar mais sagrado, mais aprofundado ali da criação. Esses seres celestiais também conviviam. Então, Gênesis 3 não está aqui para falar de zoologia. A cobra perdeu as pernas, como eu já vi alguns comentaristas. A serpente antes tinha perna, agora não tem mais. A galera tenta procurar vestígios na biologia, o texto não está tratando disso aqui de jeito nenhum. Na verdade, naquele momento ali, não havia essa separação moderna para classificar animais e tudo mais, ainda mais criaturas celestiais, como é o caso do serafim. Então, provavelmente, um dos serafins que habitava ali de forma privilegiada a presença do Senhor,
né? Um ser alado, um ser glorioso, um ser brilhoso. Inclusive a própria palavra Nahash traz essa questão de um ser que brilha. Só você lembrar daquele episódio das serpentes de bronze, lá de Números, né? Com o povo de Israel que brilhavam no céu, e as manifestações do céu quando esses seres aparecem sempre também envolve brilho. O próprio Paulo fala que o diabo ele se disfarça de um anjo de luz, então essa questão do brilho da glória está muito relacionada. Então ele provavelmente era esse serafim que abandona ali a sua função, ele se torna um traidor. Por alguma razão ele não gosta do homem e da mulher como criados à imagem e semelhança de Deus, com esse papel aí de dominar sobre a terra, e ele contamina ali o primeiro casal, e depois ele é punido, né? Quando a gente chega no decorrer do texto no verso 14, né, que Deus fala à serpente: por causa do que você fez, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Então, continua usando uma linguagem de animal no sentido também polêmico, de rebaixar esse ser. Rastejará sobre o seu ventre, comerá pó todos os dias da sua vida. Essa própria linguagem de rastejar sobre o ventre e comer pó, alguns teólogos, tipo Michael Heiser, tem teólogos brasileiros também que trazem essa visão, eles dão a ideia de quê? De humilhação. Era um ser que queria se elevar, que queria se destacar e que fazia parte de uma ala privilegiada ali no conselho de Deus, no conselho divino dos seres celestiais. Ele se corrompe a humanidade, e agora, em vez dele ser um ser de asas, um ser brilhante, ele se torna um ser humilhado, um ser rastejante, um ser que está preso à terra aqui e, claro, perturbando também a vida das pessoas, fazendo um link já com outros textos como Apocalipse 12:9 também, da antiga serpente, que vai ser chamada depois como Satanás e como diabo. Então você já tinha lido algo sobre isso, já tinha visto algo sobre isso. Então, a partir dessas leituras, a partir desses elementos que a gente consegue pegar para entender melhor o texto, é que eu não acredito que a serpente aqui seja uma cobra falante, ou que seja simplesmente Satanás se apossando de um animal, embora a linguagem do texto, por conta do gênero, ela acaba trazendo essa ambiguidade entre a serpente, e justamente ligada a essa figura antiga, e também o poder do Antigo Egito. A serpente fazia parte ali de simbolizar o próprio poder do faraó, colocado de forma negativa. Então, na minha cabeça, pelo menos na minha, faz mais sentido, né? Lembrando todos esses elementos que eu acabei de falar para você. E aí você vai me dizer, né? O que é que você achou disso? É a primeira vez que você vê? Você já tinha lido? Isso te assustou? Você está achando que é uma heresia? Não é? Faz parte aqui vamos dizer assim, dos elementos de estudos dentro da teologia bíblica. Então coloca aí outra visão, se você concorda, se você já tinha visto, né? Se você não acha, acho que não tem o menor sentido isso que eu estou falando, você vai ficar com a cobra que fala mesmo. Enfim, esse é um assunto secundário na teologia, tanto faz se você crê que era uma serpente literal ou não. Claro que para mim fica muito difícil crer nisso a partir desses elementos, né? Isso não muda nada o desenrolar da história bíblica e a revelação de Deus como ela nos é trazida. A questão é que muitas vezes, quando a gente amplia a visão, a gente acaba enxergando melhor elementos que não dá para ver assim lendo, fazendo uma leitura por alto ou uma leitura mais superficial. Então, comenta aí embaixo, não deixa de comentar, dê sugestões de mais vídeos, né? Desde que seja sempre de forma respeitosa. Eu tô por aqui. Nos vemos no próximo. Um abração. Deus abençoe.